Eu era a princesa do submundo, e ele, o soldado destinado a me destruir. No fim descobri que sangue e amor sempre se misturam, e nenhum dos dois sobrevive. Antes de eu te contar como perdi tudo por ele, se inscreva no canal e comenta de onde você está assistindo essa história. Porque hoje vou te levar comigo ao coração da Bratva mais temida da Europa. E te avisar, essa história não tem final feliz. Meu nome é Irina Volkova, e eu nasci condenada. Nasci em São Petersburgo numa noite de inverno tão violenta que minha mãe morreu me trazendo ao mundo. Dizem que o sangue dela congelou no chão antes mesmo de os médicos chegarem. Meu pai, Sergei Volkova, nunca me perdoou por isso. Ele olhava para mim e via a mulher que amou sangrando até a morte. Eu era a lembrança viva da única fraqueza que ele teve na vida. Cresci cercada por palácios antigos, ruas cobertas de neve e homens armados até os dentes. O clã Volkova controlava metade da Europa Oriental. Drogas, armas, políticos, juízes, tudo tinha o sobrenome do meu pai gravado em sangue. E eu era a filha única, a herdeira, a moeda de troca. Aprendi cedo que amor é fraqueza, que confiança mata, que no mundo da máfia você ou domina ou morre. Não existe meio termo. Meu pai me ensinou a atirar antes de me ensinar a ler. Me ensinou a mentir antes de me ensinar a sorrir. E me ensinou que eu nunca seria livre. Eu era a princesa de um reino de ferro, e minha coroa era feita de culpa e solidão. Mas tudo mudou quando conheci Mikhail Orlov. Mikhail era do clã Orlov, aliado do meu pai. Ele era o braço direito, o soldado mais leal, o homem que todos temiam e respeitavam. Diziam que ele tinha gelo nas veias, que nunca hesitava, que matava sem piscar. Ele sonhava em se tornar o Pakan, o chefe supremo da Bratva. E para isso, ele não podia ter fraquezas. Mas eu me tornei a fraqueza dele. E ele se tornou a minha ruína. Eu tinha 16 anos quando vi Mikhail pela primeira vez. Foi durante um atentado contra o clã, uma emboscada no caminho de volta de Moscou. Lembro do som dos tiros rasgando a noite, do vidro do carro estilhaçando no meu rosto, do gosto de sangue na boca. Meu pai estava ferido no banco da frente. Os seguranças, mortos. E eu estava sozinha, segurando uma arma que mal sabia usar. Eles entraram no carro. 3 homens. Eu matei um antes de ser desarmada. O segundo me jogou no chão, com a mão no meu pescoço. Eu estava sufocando, minha visão escurecendo. Achei que ia morrer ali, como minha mãe, no frio, no sangue. Até que ouvi o disparo. O homem caiu ao meu lado com um buraco perfeito entre os olhos. E quando levantei a cabeça, vi ele. Alto, olhos cinzentos como o inverno, rosto sem expressão. Mikhail Orlov acabou com os outros 2 em segundos. Sem hesitar, sem sentir. Ele me estendeu a mão. Eu a peguei. E quando nossos olhos se encontraram, algo mudou. Não sei explicar. Mas foi como se ele tivesse visto algo em mim que ninguém nunca tinha visto. Algo além da princesa fria e quebrada. Desde aquele dia, ele se tornou minha sombra. O soldado silencioso que eu observava à distância. Ele estava sempre lá. Nas reuniões, nos jantares, nas missões. Sempre em silêncio. Sempre me protegendo sem dizer uma palavra. O problema é que ele cresceu dentro da Bratva jurando lealdade ao meu pai. E eu era a filha do homem que ele nunca poderia trair. Eu era proibida, intocável, sagrada. Mas havia algo nos olhos dele. Um tipo de dor que espelhava a minha. Uma solidão que ele escondia tão bem quanto eu. E toda vez que nossos olhares se cruzavam, eu sentia o perigo, o desejo, a inevitabilidade. Nosso destino começou ali, no sangue, na culpa, no silêncio que gritava entre nós. Eu tinha 23 anos quando tudo desmoronou. Naquela época, eu já não era mais a menina assustada do atentado. Eu tinha me transformado no que meu pai queria. Fria, impiedosa, calculista. Participava das reuniões, negociava acordos, matava quando necessário. Eu era a princesa de gelo de São Petersburgo. E todos me temiam, mas por dentro eu estava morrendo. Foi durante uma missão em Moscou que tudo mudou. Uma negociação que deu errado. Uma traição dentro do próprio clã. Mikhail e eu acabamos presos juntos numa casa abandonada nos subúrbios, cercados por inimigos. Sem comunicação, sem reforços. Só nós 2, algumas armas e a certeza de que provavelmente íamos morrer ali. Ficamos escondidos por 3 dias. No primeiro dia, mal falamos. Apenas planejamos a fuga, checamos munição, montamos estratégias. Ele era profissional, distante, como sempre. No segundo dia, a fome e o cansaço começaram a pesar. Dividimos a última garrafa de vodka que encontramos. E pela primeira vez, ele falou comigo de verdade. Me contou sobre a infância, sobre como perdeu a mãe ainda criança, sobre como entrou para Bratva porque era isso ou morrer de fome nas ruas. Eu contei sobre minha mãe, sobre como carreguei a culpa da morte dela a vida toda, sobre como meu pai nunca me amou.
sobre como eu era apenas uma ferramenta para o clã. E no silêncio daquela casa fria, entre confissões e vodka, algo quebrou dentro de nós. No terceiro dia, cercados por inimigos lá fora e pela certeza da morte, ele me beijou. Foi desesperado, violento, como se fôssemos dois náufragos se agarrando ao último pedaço de madeira no oceano. Eu o puxei para perto, sentindo cada músculo, cada cicatriz, cada batida do coração dele contra o meu. Pela primeira vez na vida, eu não estava sozinha. Fizemos amor ali, no chão sujo daquela casa, com o som de tiros ao longe e a neve caindo pela janela quebrada. E eu soube. Naquele momento, eu soube que estava perdida, que tinha acabado de assinar minha sentença de morte. Porque na Bratva, amor é traição, e traição é morte. Conseguimos escapar na madrugada. Matamos 6 homens no caminho. Voltamos para São Petersburgo cobertos de sangue e silêncio. Quando chegamos, fingimos que nada tinha acontecido. Ele voltou para o posto dele. Eu voltei para o meu papel de princesa. Mas toda vez que nossos olhos se cruzavam nas reuniões, eu sentia o gosto dele na minha boca, o calor dele na minha pele, a maldição que tínhamos criado. Tentamos resistir. Juro que tentamos. Mas o amor cresceu como veneno, silencioso, mortal, inevitável. Foram 6 meses de mentiras. 6 meses nos encontrando em becos escuros, em quartos de hotel baratos, em cantos esquecidos da cidade. 6 meses roubando momentos que não eram nossos. 6 meses vivendo uma vida paralela que sabíamos que ia nos matar. Ele me dizia que ia fugir comigo, que íamos desaparecer. Começar de novo em algum lugar onde ninguém conhecesse nossos sobrenomes. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria. Mas eu sabia a verdade. Na máfia, não existe fuga. Não existe recomeço. Existe apenas o clã. Sempre. Até que fomos descobertos. Foi Victor, um dos soldados do meu pai, que nos viu. Saindo de um apartamento juntos. A forma como Mikhail me tocava não deixava dúvidas. Tentamos suborná-lo, ameaçá-lo, mas ele era leal demais. Ou talvez apenas estúpido demais. Na manhã seguinte, meu pai me chamou no escritório. Lembro de cada detalhe daquele momento. A neve caindo do lado de fora. O cheiro de charuto. O silêncio pesado antes da tempestade. Mikhail estava lá, de joelhos, com 2 guardas apontando armas para a cabeça dele. Meu pai não gritou. Isso teria sido mais fácil. Ele apenas olhou para mim com aquele desprezo frio que eu conhecia tão bem. Você se tornou exatamente como sua mãe, fraca, patética, destruída por um homem. Ele ordenou a execução de Mikhail ali mesmo, na minha frente. Como punição, como lição, eu me joelhei aos pés do meu pai. Pela primeira vez na vida, implorei, chorei, supliquei, ofereci qualquer coisa. Minha vida, minha lealdade, meu futuro, tudo. E por um instante, apenas um maldito instante, ele hesitou. Foi o suficiente. Naquela noite eu libertei Mikhail. Matei 2 guardas. Roubei dinheiro e documentos falsos. Traí meu próprio sangue. Me tornei tudo o que meu pai sempre temeu que eu me tornasse. Fugimos para Praga. Nós nos escondemos em um apartamento pequeno nos subúrbios, longe de tudo e de todos. Finalmente, éramos livres. Pela primeira vez, dormimos abraçados sem medo. Acordamos juntos sem culpa. Vivemos como 2 pessoas normais, esquecendo por um momento que éramos filhos do submundo. Foram os 3 meses mais felizes da minha vida. E os últimos. A guerra começou 2 semanas depois da nossa fuga. Os Orlov e os Volkova entraram em conflito aberto. O que era a aliança virou massacre. Dezenas de mortos de ambos os lados. Famílias inteiras destruídas. A Europa Oriental em chamas. E tudo por nossa causa. As notícias chegavam até nós em Praga. Cada corpo, cada traição, cada morte. Mikhail tentava me convencer de que não era nossa culpa, que eles tinham escolhido aquele caminho, mas eu sabia a verdade. Eu tinha colocado fogo em tudo. Quando soube que meu pai estava doente, que o estresse da guerra tinha acelerado o câncer que ele escondia há anos, algo dentro de mim quebrou de vez. Por mais que ele nunca tenha me amado, ele era meu pai, meu sangue, minha responsabilidade. Decidi voltar. Mikhail implorou para eu não ir. Me disse que era suicídio, que meu pai ia me matar no segundo em que me visse, mas eu não podia mais viver sabendo que tinha destruído tudo, que homens inocentes estavam morrendo por causa do meu egoísmo. Então voltei sozinha, para tentar negociar a paz, para tentar salvar o que ainda podia ser salvo. Quando cheguei em São Petersburgo, a cidade estava irreconhecível. Ruas vazias, sangue nas calçadas, o império que meu pai construiu estava ruindo. O reencontro foi no hospital. Ele estava magro, cinzento, pequeno. Pela primeira vez vi meu pai como um homem. Apenas um homem, frágil e mortal.
Ele olhou para mim com aquele ódio que eu conhecia tão bem. Traidora. Você destruiu tudo o que construí. Tudo que sua mãe morreu para te dar. Eu tentei falar, explicar, pedir perdão, mas as palavras não saíam. O que eu poderia dizer? Que amava um homem mais do que amava o clã? Que escolhi minha felicidade sobre o legado da família? Como isso poderia ser perdoado? Ele levantou a arma. Eu fechei os olhos. E esperei. Mas o tiro nunca veio. Em vez disso, ouvi vidro quebrando. Tiros. Gritos. Uma emboscada. O clã Orlov tinha encontrado meu pai. E eles não estavam ali para negociar. Eu me joguei na frente dele. Matei 3 homens. Mas era tarde demais. Meu pai tinha sido atingido 2 vezes no peito. Estava morrendo. Segurei ele nos meus braços enquanto o sangue escorria. O mesmo sangue que corria em mim. O sangue que ele sempre desprezou. Ele sussurrou com a voz sumindo. Você o escolheu. Agora, pague o preço. E morreu. Ali, nos meus braços, com o ódio ainda vivo nos olhos. Depois da morte do meu pai, a guerra piorou. Eu voltei para Praga destruída. Mikhail tentou me confortar, mas eu estava vazia. Oca. Tinha matado meu próprio pai com minhas escolhas. Tinha destruído 2 clãs. Tinha manchado meu sobrenome com sangue e traição. E então, 2 semanas depois, levaram Mikhail. Foi à noite. 6 homens. Fortemente armados. Eu tentei lutar, mas me nocautearam. Quando acordei, ele já tinha sumido. A Bratva tinha capturado ele. O conselho o condenou por traição, por quebrar o código, por colocar amor acima da lealdade. A sentença era a morte. Eu não pensei. Apenas agi. Reuni o dinheiro que ainda tínhamos. Comprei armas, informações, subornei guardas. E me infiltrei na prisão onde ele estava sendo mantido. Foi um massacre. Matei 9 homens naquela noite. Ex-aliados. Soldados que tinham lutado ao lado do meu pai. Homens que eu conhecia desde criança. Não hesitei. Não senti. Apenas matei. Porque ele era a única coisa que me restava. Quando cheguei até Mikhail, ele estava machucado, torturado, mas vivo. Nos olhos dele, vi algo que me partiu. Não era gratidão. Era tristeza. Como se ele soubesse. Como se visse o que eu estava me tornando. Fugimos pelo subsolo. Mas então ouvi os passos. Eram muitos. Não íamos conseguir sair dali vivos. E foi quando tomei a decisão. Me virei para Mikhail e disse: Você vai sair daqui. Vai subir na hierarquia. Vai se tornar o Pacan que sempre quis ser. Vai viver. Por mim. Ele gritou que não. Que íamos sair juntos. Que não me deixaria morrer. Mas eu já tinha decidido. Entreguei a ele todas as informações que eu tinha roubado. Nomes, contas bancárias, segredos, tudo que ele precisava para consolidar poder, tudo que faria dele o novo líder. E então o beijei. Uma última vez. Fui até a porta. E comecei a atirar. Chamei atenção para mim. Dei a ele a chance de fugir pela rota que eu tinha planejado. Levei 7 tiros. Caí no chão frio daquela prisão. Sangrando. Sozinha, mas sorrindo. Porque pela primeira vez, eu tinha escolhido. Não o clã. Não meu pai. Não o dever. Escolhi o amor. E paguei o preço. Mikhail se tornou o Pacan. Ele consolidou o poder. Unificou os clãs. Trouxe uma paz sangrenta para a Europa Oriental. Dizem que ele é o líder mais implacável que a Bratva já teve. Que nunca hesita. Que não tem coração. Mas eu sei a verdade. Ele nunca tocou outra mulher depois de mim. Nunca amou de novo. Carrega minha foto no bolso interno do casaco. Sempre acima do coração. Como uma maldição. Como uma promessa. Dizem que ele ainda vai ao cemitério onde me enterraram. Toda semana. Sozinho. No meio da neve. E sussurra meu nome como uma oração. Eu queria que ele me esquecesse. Que seguisse em frente. Que vivesse. Mas sei que isso nunca vai acontecer. Porque no fim, descobrimos a verdade. O amor proibido é o único que sobrevive. Nas sombras. Nas ruínas. Na memória dos pecadores. Não há como escapar dele. Não há como matá-lo. Ele apenas queima. Devagar. Para sempre. Meu nome é Irina Volkova. A Princesa da Neve. E essa é minha história. Uma história de amor que não salvou ninguém. Que não redimiu nada. Que apenas destruiu tudo no caminho. E se você me perguntar se valeu a pena? Se eu faria tudo de novo? A resposta é sim. Porque por 3 meses eu fui livre. Por 3 meses eu amei e fui amada. Por 3 meses eu vivi. E isso, no mundo em que nasci, é mais do que a maioria consegue. Se essa história te prendeu até o fim, se inscreve no canal, ativa o sino e comenta. O amor pode existir na máfia? Eu descobri que sim, mas ele tem um preço. E esse preço sempre é pago em sangue.